Olá pessoal, de boa? De volta por aqui no YouTube da CBN Floripa com o CBN Cast, nessa temporada falando de inovação e tecnologia. Hoje o assunto ele é bem específico. Você no dia a dia pode ver alguma estrutura pública com um problema, falando de iluminação, por exemplo, se tem algum problema com lâmpada queimada ou algum outro tipo de coisa que altere o seu dia a dia, muitas vezes só quando acontece o problema que ele vai ser corrigido. Mas é possível antecipar esse erro, ou pelo menos reduzir o tempo de atendimento nesse caso, que é o sistema de telegestão, assunto do nosso CBN Cast de hoje, com o Thiago Miller Martins, que é gerente de parcerias e energia da Quanto Engenharia. Thiago, seja bem-vindo ao CBN Cast. Tudo certo? Tudo certinho, prazer estar aqui de novo. Lá para tirar um pouco das dúvidas do pessoal, né? Legal, a gente está trazendo esses assuntos de inovação e tecnologia e como a telegestão pode se aplicar no dia a dia. Eu tentei explicar mais alguma coisa aqui, mas você é especialista e pode dar mais, digamos, informações, né? Perfeito. A gente tem, hoje a gente aplica esse sistema de telegestão em luminárias, né? Luminárias de LED, específicas para esse tipo de propósito. O objetivo principal é, como você falou, a gente antecipar problemas, né? Então, numa cidade normal, onde tem um sistema de gestão, né, de iluminação pública, o usuário, né, da iluminação vai ver um problema na iluminação e vai relatar via aplicativo ou fazendo uma ligação para o call center e ver o problema. Na telegestão, ela ajuda a gente um pouco antes, porque cada aparelho desse de telegestão ele é conectado na sua luminária e caso haja uma falta de corrente, algum problema de tensão ou algum outro tipo de problema geral, ela alerta na nossa central de atendimento. Então, a gente adiciona, verifica primeiramente o que é o problema, para ver se não é um problema geral, na região, uma falta de energia geral mesmo, ou se é um ponto só específico onde a gente manda uma equipe nossa lá para verificar o problema e atender, né? Fazer a troca da luminária ou verificar se tem algum problema de furto, algo nesse sentido. Eu falei sobre o caso de uma lâmpada de iluminação pública que queimou, mas antes dela queimar, ela pode apresentar algum sinal de que vai acontecer isso? Isso, eu acho que todo mundo, quando passa, a gente já viu algumas vezes a luz piscando. Isso aí, às vezes, pode ser um problema de queda de tensão, pode ser algum problema que não efetivamente parou de funcionar totalmente, ainda avisa que vai dar problema, né? Isso a telegestão já avisa pra gente. A gente já informa uma anomalia naquele ponto específico ou naqueles pontos específicos quando é um problema na rede mesmo, né? A Quanto tem o caso da cidade de Itajaí? Como que a gente pode trazer essa realidade aqui? Perfeito. Itajaí, assim como a cidade de Palhoça, ela é 100% da telegestão. A gente tem os contratos de concessão, né, que são contratos que a gente é responsável pela iluminação pública da cidade entre 20 até 30 anos. Itajaí é um caso desse, né, uma concessão de 25 anos. Lá a gente já modernizou a cidade 100%, ela está 100% em LED hoje, e todas as suas luminárias com a telegestão. O que acontece com isso? A gente porque tem concessões que eles não pedem a telegestão em 100% dos pontos. Por exemplo, tem algumas concessões nossas também que a gente toca, por exemplo, Penha, Garopaba, eles pedem somente nas vias principais, as vias de acesso principal, vias mais rápidas, que tem que ter uma iluminação mais robusta, né? E daí nesses pontos tem que ter telegestão. Itajaí e Palhoça, a gente já tem em 100% dos pontos. Então, qualquer problema em qualquer ponto da cidade, seja uma rede de bairro ou uma avenida, a gente vai conseguir antecipar os problemas, né? Inclusive, em outro episódio aqui do CBNcast, para você que está acompanhando, se inscreve no canal, ative o sininho, com o Júlio Seta também da Quantum, a gente falou sobre a forma como a população pode informar através dos canais, também com a Quantum, no caso do município, mas esse ponto específico de telegestão, dá para considerar que ele também pode gerar, digamos, economia até no próprio consumo de energia? Consegue, porque a telegestão não é só para avisar um problema, ele é um sistema automatizado. Então, a gente consegue reduzir a conta de energia usando o que? A dimerização. Eu consigo, com a equipamento de telegestão, dimerizar o aparelho para certas regiões, diminuindo a potência e gastando menos energia. Em determinadas horas do dia. Aconteceu em Itajaí, até recentemente, uma manobra que no porto, que precisava reduzir a iluminação para atracar um navio lá perto do porto. Tem uma iluminação na orla bem forte lá. E a gente foi lá, configurou a dimerização para reduzir aquela iluminação naquele período e depois que o barco entrou, a gente voltou à iluminação ao normal. Itajaí, hoje, dá para se dizer que é um grande case para Santa Catarina, assim como Palhoça, com 100% de telegestão, e o município que ele opta por um contrato, digamos, mais enxuto, é por questão de custo também? Eu não enxergo isso, é porque cada município tem sua
questão principal, assim, quanto a isso, né? Por exemplo, prioridades, enfim. É que em municípios a gente tem que ter uma equipe de manutenção fixa nesses contratos. Então, em municípios menores não tem necessidade de colocar a telegestão em todos os pontos, onde a gente vai ter uma equipe já rodando. Então, nos bairros a gente vai estar com a equipe rodando, verificando. Então, é sim um pouco de redução de custos, mas não é só por isso. Existe a parte técnica também que, se já existe equipe rodando, eles não vão ficar ociosos nesse tempo, eles vão conseguir atender os bairros também. Claro. Então, é muito dependendo do tamanho da cidade mesmo. E, obrigatoriamente, a central tem que ficar na cidade. A central, sim. Nesses contratos, obrigatoriamente, a central de comando tem que ficar na cidade. Existem casos de contratos de concessão que vão um pouco além da iluminação pública, que tem a parte das câmeras, a parte de outras informações, até qualidade do ar, coisas nesse sentido, em que tu tem que colocar não só uma central para a empresa, no caso a Queluz, quando é o caso da Quantum, né, mas também para a prefeitura. Então, tu vai ter 2 centrais na mesma cidade. Então, por exemplo, a parte de vigilância fica na prefeitura ou numa guarda municipal e a parte daí da iluminação fica lá com a gente. É uma estrutura que ela é feita em parceria, então. Exato. Tem contratos que vai exigir dessa forma. E quando a gente fala ainda sobre algumas parcerias, em específico Itajaí tem uma parceria com uma empresa de telefonia. Exato. Essa é uma parte bem interessante porque existem alguns tipos de tecnologia para telegestão. A gente, no começo, usou muito tecnologia mesh, não que não seja mais eficiente, mas a gente testa tecnologias diferentes. O que é a tecnologia mesh? A tecnologia mesh é a que você vai conectar essas luminárias, essas telegestões, num concentrador. A cada tantos pontos, tu vai ter um concentrador de sinal, como se fosse um roteador de internet. Ah, legal. Que vai conectar elas e vai jogar a informação para a nossa central. Esse é o mesh, tu vai fazer vários pontos centralizados ali. Ele funciona muito bem, e ele funciona melhor ainda quando você tem fibra. Tem contratos que a gente tem que lançar fibra ótica por conta das câmeras, por exemplo, e daí eu conecto também o meu concentrador na fibra, então ele funciona melhor ainda. Em Itajaí, especificamente, a gente fez diferente. A gente fez uma parceria com uma empresa de telefonia, onde a gente usa a tecnologia da rede de celular, basicamente. Usa o IoT, né, a Internet of Things, e eles se conectam direto com a rede celular. Então, eu não preciso mais dos concentradores. Eles se conectam cada luminária dessa é conectada direto na rede celular e vai para o nosso sistema. E lá a gente consegue fazer as dimerizações, consegue fazer os controles. Então, não é nem melhor nem pior. A gente tem em Palhoça a tecnologia mesh, na maior parte do parque, e em Itajaí a gente está trabalhando com a IoT. Cada uma tem suas vantagens e ambas atendem 100% o contrato hoje. Né? E dá para caracterizar isso como, digamos, uma grande inovação na área? Por exemplo, falando em telegestão hoje, seria, até conversei também com teu colega, o Júlio César, que é um caminho sem volta. É daí para frente ou cada caso é específico para avaliar se vale ou não vale? A gente, como toda tecnologia nova, no tempo ela vai barateando, né? Então, a telegestão, ela começou muito cara, com o tempo foi saindo soluções mais que são mais fáceis de chegar nos valores de mercado e que a gente vai conseguindo avançar. Então, sim, daqui para frente a ideia é que cada vez mais a telegestão seja utilizada e não só isso, né? Como eu falei, existem contratos hoje de concessão que a telegestão é solicitada, mas também tem que ter a parte de câmeras, eles fazem aquelas muralhas virtuais de câmeras para o acesso à cidade, então isso tudo vai sendo acoplado e a cidade vai ficando cada vez mais inteligente, né? Esse é o que a gente hoje na Quantum enxerga como futuro, as cidades inteligentes. Cada vez mais coisas vão ser acopladas na iluminação. Por quê? A iluminação, vamos dizer assim, é a espinha dorsal da cidade. Ela está em todos os pontos ali, todos os bairros. Então, com o tempo, isso tu vai aproveitando para conectar outras coisas, como o caso das câmeras, como o caso até de fotovoltaica, em alguns casos específicos que tu tem que colocar. Então, a gente enxerga assim, que esse daqui para frente só vai aumentar essa tendência. E da tecnologia, iluminação pública a gente também fala muito ainda e não tem como ser diferente, pela condução elétrica, os fios, cabos, são quilômetros e quilômetros, mas a telegestão não necessariamente. Não, a telegestão hoje, ela esse modelo, por exemplo, de IoT que a gente está usando lá em Itajaí, ele não é conexionado por cabos, né? Ele é totalmente via rede celular. Então, a gente conecta a luminária na rede elétrica e ali ele só joga, faz o funcionamento da telegestão e ela já se conecta na rede geral. E falando assim, digamos, para tentar desenhar para as pessoas, né, o hardware ali, ele é algo grande, pequeno, dá para perceber a olho nu, então, é muito interno? Ele antigamente nas luminárias a gente tinha os relés, aquela caixinha geralmente azul, que fica em cima da luminária. Ele é exatamente como aquele. A aparência dele foi feita justamente para não chamar muita atenção do que é diferente, né? Então tu consegue verificar, em Itajaí tu vai ver essas caixinhas azuis iguais em cima de cada luminária dessa, que é o equipamento de telegestão.
E dentro desse cenário hoje, para Santa Catarina, enfim, falando especificamente o caso de Itajaí hoje aqui no CBNcast, mas mais cidades têm esse futuro adiante, também tem uma realidade que pode ser comparada, digamos assim, com outros estados aqui hoje para Santa Catarina? Santa Catarina tem tido bastante investimentos nessa área, né? Por exemplo, a Quantum hoje ela tem 8 concessões no total. Das 8, 5 são aqui no estado. Então, a gente tem agora a mais recente Joinville, a cidade que a gente vai acabar assinar o contrato nos próximos dias, provavelmente, e que também contempla essa parte de telegestão. E tem, digamos assim, algum tipo de contrapartida, ou seja, mas está tudo previsto em contrato, não é uma contrapartida ou parceria com os municípios? Então, esses contratos especificamente são esses que o investimento é 100% da Queluz, né, da Quantum. Uhum. Então, a gente faz todo o investimento para a cidade, o município, depois que o investimento está feito, ou numa escada de pagamentos, ele faz o pagamento da contraprestação para a gente, ou seja, ele paga mensalmente para a gente como se fosse um financiamento, e a gente faz todo o investimento inicial. Daí a gente fica responsável pelo parque, aí depende de cada contrato, mas de 20 até 30 anos. Mas de qualquer forma, aqueles serviços de ronda, digamos assim, para acompanhar as luminárias, o atendimento presencial, uma coisa não vai tirar a outra, né? Exatamente, vai continuar tendo, até porque os sistemas digitais eles são muito bons, ajudam bastante, só que não são a prova de erros. A gente tem que manter uma eficiência, né? O contrato exige, esses contratos eles são bem rigorosos, eles exigem uma eficiência muito grande de quem for contratado. Então, a gente tem essas equipes sempre. Tiago Miller Martins, gerente de parcerias e engenharia da Quantum Engenharia, muito obrigado pela atenção aqui conosco. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, até a próxima. E para você que gostou do conteúdo, já curte o nosso vídeo, se inscreve no canal. Sempre tem vídeo novo aqui nessa nova temporada do CBNcast. As temporadas anteriores também estão disponíveis por aqui. Um grande abraço e até a próxima.